A palavra nessa noite é sobre o livro de Salmo. Então eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Salmo 116. E o livro de Salmo, enquanto você abre, o livro de Salmo, ele é tão maravilhoso, tão cheio das misericórdias de Deus, que o livro de Salmo é onde o homem fala com Deus. Os outros livros, a maioria dos outros livros, é Deus falando com o homem, mas no livro de Salmo é o homem falando com Deus, é o homem expondo, os seus sentimentos para Deus, é o homem se abrindo para Deus, o homem e a mulher, evidentemente, é o homem num desabafo espiritual. O livro de Salmo ele é tão interessante que se você estiver triste, vai para o livro de Salmo e você vai encontrar alegria. Se você estiver alegre, vai para o livro de Salmo e você vai conseguir extravasar a sua alegria. Se você está precisando de confessar os seus pecados, vai para o livro de Salmo e você vai ver que ali a maioria dos pecados nossos são confessados. Se você já abriu a sua Bíblia no livro de Salmo 116, pode continuar. Bom, já se levantou, você fica em pé. Mas se você abriu a sua Bíblia aí, e se você tem a sua Bíblia aí em papel, como a minha, da Isaura, uma Bíblia grande assim, você vai ver que no livro aí, você tem o Salmo 116, 117, 118 e 119. Não é verdade? As Bíblias grandes têm esses salmos aí. E o Salmo 117... Já que nós estamos falando de Salmo, eu acho até importante a gente dar algumas características desse livro, de ver então a importância desse livro. O livro de Salmo, o Salmo 117, que está aí na sua página, aí, ele é o menor salmo da Bíblia. É o menor salmo dos 150 salmos. O 119, que está depois, ele é o maior dos salmos da Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. E o livro mais lido da Bíblia é o livro de Salmos. Os Salmos... Então, é o livro mais lido do mundo. E nessa página sua aberta aí está o Salmo 118. O que o Salmo 118 tem entre esses dois? O Salmo 118, versículo 8, é o versículo central da Bíblia. O Salmo 118, 8 é o centro, é o meio da Bíblia. E é tão interessante que exatamente no meio tem a palavra mais certa na nossa vida, que diz assim, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O versículo central da Bíblia. Aleluia, Glória a Deus. O livro de Salmo é tão importante que os judeus, os hebreus, eles cantavam os salmos, eles declaravam o salmo. E o salmo que a Isaura abriu aqui hoje, o Salmo 121, do Salmo 120 até o Salmo 134, é considerado o Salmo dos degraus. Se você olhar na tua Bíblia, está escrito Salmos do degrau. Esse salmo os judeus cantavam quando eles estavam subindo para o templo. E o templo tinha exatamente 14 degraus. E cada degrau, os judeus cantavam e declaravam um salmo. Maravilha, Olha a bênção que é. E o Salmo, eu acho tão interessante que quando na escola dominical, pastora, a gente gostava muito desses salmos aí, que era o Cântico do Degrau, inclusive aquele salmo lá, o 183, que falava assim, quão suave e agradável, os irmãos cansaram e sentaram, Pode sentar, depois vocês se levantam. Tão suave, tão bom que os irmãos estejam em união, O Salmo 133 também, o 122, aliás, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Livro de Salmos, a importância, a maravilha que é, onde você realmente fala com Deus, você se expõe para Deus e Deus te ouve. Isso que é importante, Deus te ouve. Já que nós estamos falando de Salmo, então vamos ler o Salmo 116. Pode continuar sentado mesmo, pode continuar sentado. Que a referência à palavra de Deus não é apenas estar em pé, mas é você refletir na palavra, é você prestar atenção na palavra, é você viver a palavra de Deus. Salmo 116, que alguns escritores acreditam esse salmo ao rei Davi, outros acreditam esse salmo ao rei Ezequias. E nenhum deles tem a certeza de quem escreveu, mas de qualquer um desses dois. Os dois eram homens de Deus.
Eram homens que tinham o caráter cristão, eram homens fiéis a Deus. Aí a lição número 7, né, pastor? Da escola dominical, né? O caráter cristão, que era o caráter desses homens. Salmo 116 diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor, e justo o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. E eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, sou o teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome. Olha que maravilha que é esse salmo, né? Esse salmo, como eu tinha dito, é o homem falando com Deus, é o homem se abrindo com Deus, desabafando com Deus. É o homem abrindo o seu coração na presença de Deus. Eu acho tão interessante que esse é um salmo de agradecimento, de ações de graça, né? Pela manifestação de Deus na vida do salmista. Eu acredito que depois de nós refletirmos sobre esse salmo, nós vamos ser mais agradecidos a Deus pelos cuidados que Deus tem tido com nós. E o texto começa com o salmista falando do amor de Deus para com a vida dele. O texto começa com o salmista declarando, né, as maravilhas que Deus tem feito na vida dele, do cuidado que Deus tem feito com a vida dele. E ele fala: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica. Como é gostoso, maravilhoso, quando você clama a Deus e você sente que Deus te ouviu e te abençoou, e te atendeu. E o salmista, então, maravilhado com isso, ele começa, então, a se derramar na presença de Deus. Ele demonstra o seu estado de agradecimento a Deus e a sua alegria de saber que Deus ouviu as suas orações. Oh, como esse Deus é maravilhoso! E Deus ouve as nossas orações. Ele ouve o nosso clamor. Ele ouve o nosso grito de socorro. E ele dá esse testemunho dele, então, lá no versículo 3. Quando ele fala assim: cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram em mim. Encontrei aperto e tristeza.
O inferno tinha mudado de endereço, o inferno tinha se mudado para a casa desse homem. Esse homem estava tomado, esse homem estava enrolado, ainda ele fala, as cordas da morte se enrolaram em mim, esse homem estava perdidamente perdido, esse homem estava desestruturado, esse homem estava apavorado, esse homem estava completamente destruído. Cordéis de morte se haviam se enrolado nele, ele estava literalmente com a corda no pescoço. Eu acho interessante quando ele fala assim que angústia do inferno se apoderaram de mim. Meu irmão e minha irmã, esse homem estava numa situação deplorável. Esse homem estava acabado. Eu acho interessante que lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro fala assim, sede sóbrio, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o diabo pegou esse homem, o diabo tomou a vida desse homem, esse homem estava completamente destruído. E às vezes a gente vê tantas pessoas passando por uma situação terrível dessa. Cordéis de morte haviam se enrolado na vida daquele homem. Esse homem estava apavorado, profundamente triste, angustiado. Esse homem estava no sentido de uma profunda depressão. Pânico era o que esse homem tinha. Desespero. Mas quando a pastora hoje pregou, sobre o Salmo 46, 10, que fala assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esse homem, nessa situação toda, ele então invoca o nome do Senhor. Ele busca a saída, ele busca ajuda em Deus. Versículo 4 fala assim, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Esse homem gritou, esse homem falou em voz audível, em voz alta, ó Senhor, me ajuda, socorro. Ele pediu socorro, porque muitas vezes nós estamos passando por lutas, muitas vezes nós estamos passando por dificuldade, e nós temos a mania de orar em espírito, para nós não nos expor, não é verdade? Às vezes a gente não quer nem orar em voz alta, para ninguém ficar sabendo do que nós estamos passando, e o diabo não fica sabendo que você está orando. Deus sabe, evidentemente, Deus lê, Deus sabe dos teus pensamentos, mas o diabo precisa ouvir que você está clamando a um Deus que pode fazer todas as coisas, a um Deus que pode te curar, te libertar, a um Deus que pode mudar todas as tuas circunstâncias. E eu acho interessante quando o salmista fala assim, e eu clamei, e eu invoquei, e eu gritei, ó Senhor, livra minha alma, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, não aguento mais. Gritou mesmo. Às vezes nós temos que gritar, para Satanás saber que nós temos um Deus capaz de mudar toda a circunstância. No versículo 6 ele fala assim, o Senhor guarda os simples, estava abatido, mas Ele me livrou. Aleluia, Glória a Deus. Olha a alegria desse homem. Eu estava abatido, eu estava prostrado, eu estava acabado, eu estava destruído, mas eu invoquei ao Senhor, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou. Aleluia, Glória a Deus, não é verdade? E Ele me livrou. Aquele homem estava completamente desestruturado, destruído, mas Deus o salvou. Deus o tirou das garras do inimigo. Oh, como esse nosso Deus é poderoso para fazer coisas que nós nem imaginamos. Eu acredito que esse homem, ele já estava até mesmo já desanimado diante da situação dele. Esse homem estava com angústia do inferno.
Ele usa a palavra inferno para dizer o grau de dificuldade, o grau de desespero que esse homem estava. Mas ele invocou a esse Deus que pode todas as coisas, e Deus ouviu o clamor daquele homem, e Deus o salvou. Aleluia, aleluia. Olha no versículo 7 como é interessante, né? Ele fala assim, ó: porque volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Volta, ó minha alma, ao teu repouso. Eu acredito que ele falou assim: ufa, passei por essa. Ai, glória a Deus, eu passei por essa, Deus me salvou. E aí ele olha para trás e vê tudo aquilo que havia acontecido, porque nós temos a mania de olhar para os nossos problemas de frente. Nós não olhamos para Deus quando nós estamos no meio do problema. E quando o problema passa, aí você fala: ai, meu Deus do céu, passei por essa, mais uma passei por essa. Aleluia, né? Glória a Deus. E ele fala: agora eu posso estar sossegado. Sossegado. No versículo 8 ele fala assim, ó: porque tu, Senhor, livrastes a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Esse homem teve um livramento tríplice na vida dele. Passou por dificuldade, passou por luta, estava desestruturado, clamou a esse Deus e Deus o livrou. Em primeiro lugar, Deus o livrou da morte. O salmista ele não fala qual era o problema que ele tinha, mas era um problema muito grave, um problema muito grave que ele devia ter. E ele fala que Deus o livrou da morte, livrou os seus olhos da lágrima e livrou os seus pés da queda. 3 bênçãos, 3 livramentos esse homem teve. Livramento emocional, livramento do físico e livramento material. Aquele homem deveria estar passando uma situação tão difícil que ele estava doente. Muitas vezes o problema que nós passamos, às vezes é até um problema espiritual, mas o espiritual trabalha na tua área física. E às vezes no espiritual acaba com a tua área emocional. E aquele homem fala que Deus o livrou do físico, não deixou com que ele morresse, que aquele homem tirou as lágrimas dele, ele não chorava mais, ele não estava mais com aquela tristeza, com aquela angústia do inferno. Agora ele estava alegre, porque ele sabia que Deus havia curado, e ainda fala que Deus ainda o livrou dos seus pés da queda, deu um livramento profissional para esse homem. Olha como é que Deus é tão maravilhoso, que Ele pode mover todas as situações e livrar-nos de todas as circunstâncias. Às vezes a gente pensa que Deus só vai nos livrar do problema físico, mas Ele tira o físico, Ele trabalha com o nosso emocional e Ele trabalha com a nossa parte material. Deus conhece todas as nossas dificuldades e Ele pode mudar qualquer circunstância da nossa vida. O salmista, depois de fala que vai estar sempre na presença de Deus, nas terras dos viventes. Olha que engraçado, que gostoso que é ouvir isso da pessoa dele, né? Ele fala assim, ó: andarei perante o Senhor, perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Isso quer dizer nesse mundo, no mundo em que ele está vivendo. Ele não vai deixar para depois. Ele não vai falar, então quando eu morrer eu vou para o céu. Não, ele vai ficar na presença de Deus durante todo o tempo em que ele vive. Na própria vida dele, ele não vai mais se afastar de Deus. Ele teve uma experiência com Deus que faz com que ele tome agora o compromisso de não mais sair da presença de Deus. Mesmo porque se ele sair da presença de Deus, ele ia passar por outra situação daquela. Ele falou, não quero mais passar por aquele não. Eu vou ficar firme na presença de Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas no versículo 10, eu vejo uma tremenda de uma declaração de fé desse homem. Quando ele fala assim, ó: crie. Difícil falar esse verbo nesse tempo, né? Crie, mas é do verbo crer, né? Crie. Por isso falei, estive muito aflito. Eu acho interessante que ele fala, pastor, muito aflito. Ele não estava aflito, não. Ele estava muito aflito. Mas ele creu, ele
creu na presença de Deus. Ele creu naquele Deus que pode consertar todas as coisas. E mesmo diante das dificuldades, ele se manteve fiel. Ele se manteve na presença de Deus. Aí eu me lembro de João 16, 33, né? Quando João fala assim, Jesus fala assim, né? No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problema, né? Nós vamos ter problemas sim, dificuldades sim. Mas se nós estivermos com Deus, na presença de Deus, buscar Deus, invocar a Deus, clamar a esse Deus, nós vamos ter a vitória. Você pode dar um aleluia aí, meu irmão? Você pode dar uma glória a Deus? Na presença desse Deus, nós podemos ter todas as nossas dificuldades resolvidas. Teremos aflições. Não tem como não ter, né? Esse negócio de ser crente e não ter mais problema, não é verdade. Não é verdade. O diabo anda ao nosso derredor, tentando nos destruir. E o próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas eu estou com vocês. E eu vou te dar a vitória. Ele confiou em Deus, mesmo estando prostrado, mesmo estando abatido, mesmo estando quase que destruído, ele confiou em Deus. Ele não desistiu. Ele não foi buscar, né, a vitória, não foi buscar a solução dos seus problemas em outras situações. Ele sabia que Deus é o único Deus capaz de mudar qualquer situação. Agora esse homem, né, transformado, agora sossegado, agora esse homem com o coração cheio de agradecimento a Deus, né? Esse homem agora é alegre de saber que Deus ouviu o seu clamor, que Deus ouviu as suas súplicas, que Deus atendeu os seus pedidos, que Deus o livrou da morte, que Deus o tirou a sua tristeza, que Deus te deu vitória no seu profissional. Ele fala no versículo 12, que esse é o versículo que esse salmo tocou no meu coração, desde quando eu li esse salmo há muito tempo atrás. Versículo 12 que diz assim, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Meu irmão e minha irmã, essa pergunta Ele faz para Ele mesmo. Ele não fez para outra pessoa, Ele fez para Ele mesmo. E agora, diante disso tudo que Deus fez para mim, diante dessa bênção que Deus fez para mim, desse milagre que Deus fez para mim, desse livramento que Deus fez para mim, o que eu vou poder dar para esse Deus? Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito por mim. Que eu darei a Deus pelas maravilhas que esse Deus tem feito na minha vida. No versículo 13 ele fala assim, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Era costume dos judeus naquela época, quando eles tinham um livramento, quando eles tinham um milagre, quando eles tinham uma bênção dessa, deles agradecerem com ações de graças, né, reunir a sua família, né, pegar o cálice com o vinho, erguer o cálice, orar a Deus, agradecer a Deus e depois eles tomarem com a família toda. Esse era o costume dos judeus. E ele fala que ele vai fazer isso. Mas o que me chama muito mais a atenção, depois desse versículo 12, é no versículo 14, quando ele fala assim, pagarei os meus votos ao Senhor agora. Não vai ser amanhã, nem mês que vem, não, quando as coisas melhorarem mais, não. Não vai ser ano que vem, não. Vai ser agora. Agora. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Eu acho tão interessante isso, porque esse salmista com o coração aquecido agora, ele sabe que se ele deixar passar muito tempo, as coisas vão esfriar. O calor daquela emoção, aquela alegria daquele milagre, com outras situações que viriam, poderiam esfriar e ele esquecer. E isso é comum na nossa vida.
Quantas bênçãos Deus tem feito na nossa vida e no outro dia seguinte nós já esquecemos. Quantos votos nós já falamos para Deus, eu vou fazer isso diante das bênçãos que você tem recebido, né? Quantas vezes você vem aqui no culto, vem à frente, recebe uma bênção e você vai, agora eu vou ficar firme na igreja. Você vai para a tua casa e na segunda-feira esqueceu de tudo. Esqueceu de tudo. Começa do zero novamente na presença de Deus. E Deus é fiel para toda vez que você clamar, toda vez que você o buscar, Ele vai estar ouvindo as suas preces. Mas esse homem vai falar assim, ó, mas eu vou pagar os meus votos agora. Eu não vou deixar esses passar. Eu não vou esquecer disso. Eu vou estar pagando tudo que eu me comprometi com esse Deus. Porque eu não posso deixar com que essas bênçãos passem desapercebidas. Vou cumprir com os meus votos agora. Olha que maravilha. Isso me deixou tão maravilhado com esse texto, que eu começo a pensar quantas bênçãos eu tenho recebido de Deus e quantas vezes eu tenho esquecido dessas bênçãos. Só tenho lembrado delas quando as coisas pioram. Aí a gente eu volto a buscar Deus. Mas esse homem fala, mas eu vou pagar agora os meus votos. Eu me comprometi com Deus. Eu vou pagar agora para não me esquecer jamais. Aleluia. Aleluia. Antes das coisas esfriar, eu vou testemunhar. Eu vou pagar. Eu vou fazer aquilo que eu me comprometi com Deus. Não vou deixar para depois. Versículo 15 fala assim, ó, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Dona Cleide pregou aqui quarta-feira passada, né, sobre o profeta Elias. Eu tenho aprendido muito com as pregações da Dona Cleide, né, e ela falou que o profeta Elias é um homem de Deus, um homem que havia matado 250 profetas do diabo, profetas de Baal, né? Aquele homem recebendo uma intimação da dona Jezabel lá, ele fica apavorado, fica com medo e ele pede para morrer, né? Elias pediu para morrer. Um homem de Deus. E o salmista aqui, diante de uma situação terrível, ele pede para não morrer. E Deus deu o livramento para os dois, e nenhum dos dois morreu. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O salmista fala do livramento de Deus na vida dele, e fala também da morte como um prêmio de Deus, para quem vive uma vida consagrada a Deus. Uma vida separada para Deus. Esses sim terão uma morte preciosa para Deus. Porque mesmo depois da sua morte, continuam impactando vidas com seu legado. Foi isso que esse salmista fez. A vida desse salmista foi preciosa, é preciosa para Deus, porque ele continua impactando as pessoas com o que ele deixou escrito. Salmo 116. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Versículo 16, ele fala assim: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, e soltastes as minhas ataduras. Filho de crente, crentinho é, ou pelo menos tem que ser. Por isso que o salmista mostra aqui a importância de nós criarmos os nossos filhos na presença de Deus. A importância de nós trazermos os nossos filhos enquanto crianças na presença de Deus. Porque crescem e vão continuar na presença de Deus. E mesmo que saiam, mas voltam. Porque a palavra foi dada, foi colocada no coraçãozinho deles. E eles voltam. Como foi importante ver, né?
a filha da dona Nilza aqui na frente, daquele tamanhozinho, já louvando esse Deus. Não é verdade? Por quê? Filho da serva, filha da serva de Deus. Filho de crente, tem que ser crentinho também. Amém. Às vezes a gente não consegue, mas ainda que saiam, né? Eles voltam, porque é a palavra de Deus. A importância de você orar pelos teus filhos nesse livro. A importância de você colocar os teus filhos, os teus netos, né, nesse livro. Porque eles vão crescer e vão saber que a palavra de Deus tocou no coraçãozinho deles. E mesmo que eles se desviam, eles vão saber que o caminho certo é o caminho que os pais mostraram a eles. Aleluia. Mas o versículo 17, 18, 19, diz assim, ó: oferecei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Sabe o que ele quer dizer com isso, meu irmão? Minha irmã? Ele quer dizer assim, ó: eu vou ficar firme na igreja. Eu vou continuar firme na igreja. Eu quero pagar os meus votos na igreja. Eu quero estar no meio da igreja. Eu quero trabalhar na igreja. Eu quero abrir a minha boca para louvar o Senhor. Eu quero cantar ao Senhor. Eu quero orar ao Senhor. Porque muitas vezes nós viemos para o culto, entramos calado e saímos calado. E às vezes nem abrimos a boca para dar glória a Deus, para louvar a Deus. Às vezes nem abrimos a boca para agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele tem feito. Mas o salmista fala assim: mas eu vou ficar agora firme na igreja. Já ouviu falar daquele crente esquenta-banco, né? Já ouvi muito isso na minha vida, né? Às vezes a gente só vem na igreja, senta e nem percebe que Deus está aqui derramando bênção para nós. Mas o salmista fala: eu vou mudar meu modo de viver. Eu vou estar firme na presença de Deus. Eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou orar, eu vou agradecer. Eu vou fazer algo diferente na presença desse Deus. De coração agradecido pelas maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Eu quero terminar, meu irmão e minha irmã, deixando para você essa pergunta: o que você dará ao Senhor pelas maravilhas que Deus tem feito na sua vida? O que você pode dar de você mesmo para esse Deus que pode todas as coisas? 1 Crônicas, versículo 29 e 15 diz assim, ó: tua é, Senhor, a magnificência. Teu, Senhor, é o poder, a honra, a glória, a vitória e a majestade. Tudo, Senhor Deus, que há entre os céus e a terra pertence a ti, porque teu é o reino. Tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Mas o salmista fala: o que eu posso dar a esse Deus pelas maravilhas que Ele me tem feito? Lá em Provérbios 23, 26, eu acho que tem resposta para você. Diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. É isso que Deus quer de você nesta noite, o teu coração. Um coração agradecido, um coração entregue para Ele de tudo a sua vontade e de toda a sua alegria pelas maravilhas que Deus tem feito para você nesta noite, na sua vida. Queria que você baixasse a sua cabeça. Convido você a fazer olhar para dentro de você e fazer essa pergunta para você: o que você pode dar para esse Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito na sua vida? Hoje é dia de Santa Ceia. E você pode erguer esse cálice. E você pode louvar esse Deus. E você pode agora, de coração transformado e agradecido, né, erguer esse cálice
e louvar esse Deus e derramar na presença dele e abrir o seu coração. Continue em atitude de oração, meu irmão. Você que está na sua casa, que você possa estar também se colocando na presença desse Deus, se derramando e abrindo o seu coração e dando a Ele aquilo que você tem de mais importante na sua vida, que é o seu coração. Não é o seu carro, não é o seu dízimo, não é a sua oferta, mas é o seu coração. Um coração transformado, agradecido, um coração cheio de alegria, de saber que esse Deus pode mudar a tua circunstância, como Ele mudou a vida do salmista. Aquele salmista estava no inferno, aquele salmista estava desestruturado, mas ele clamou, invocou ao Deus, a esse nosso Deus, que pode todas as coisas, e Deus ouviu o clamor dele, e o libertou, e Deus o tirou da morte, e Deus tirou as tuas tristezas, e Deus ainda deu a vitória na área material. Esse é o nosso Deus, que quer dar a você todas essas maravilhas, mas Ele quer receber de você o seu coração agradecido. Ah, meu irmão, se coloca na presença desse Deus enquanto você ouve esse cântico. Eu quero estar neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Consagramos a Ti, ó Senhor, os elementos da ceia, Senhor, que são o pão e o cálice. Queremos, ó Pai, Te adorar, Te bendizer, porque o Senhor enviou Seu Filho único para morrer por nós. Queremos Te agradecer, Jesus, por ter dado a Sua vida, Senhor, por amor a nós.